24 de junho. Levando correção à vida de outra pessoa. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. 2 Timóteo 2, versículo 24. Você já se viu tentando ajudar alguém que não escutava ou prestava atenção ao que você estava tentando dizer a ela? Se isso lhe acontecer no futuro, não se permita ficar irritado a ponto de perder a paciência e dizer ou fazer algo de que mais tarde irá se arrepender. É frustrante tentar ajudar alguém que teimosamente se opõe a você, olha para você de forma totalmente rebelde e reage ao seu conselho como se você não tivesse a menor ideia do que está dizendo. Porém, de tempos em tempos, todos enfrentam situações como essa. Talvez isso aconteça quando um pai tenta falar ao seu filho rebelde, quando o empregador tenta levar correção a um empregado, quando um pastor fala a verdade que um membro da igreja não quer ouvir, ou quando alguém tenta transmitir amorosamente sua preocupação a um amigo que ele acredita estar cometendo um erro em sua vida. Quando você começar o processo de levar correção à vida de uma pessoa, coloque-se no lugar dela. Se fosse você que estivesse sentado ali, seria fácil ou difícil ouvir o que está prestes a ser dito? Você se sentiria maravilhoso com relação a receber correção ou se sentiria um pouco constrangido? Se, no início, a pessoa que você está corrigindo se fechar ou impuser um muro de defesa, pode ser que ela esteja apenas constrangida ou reagindo com insegurança. Portanto, não pare a conversa, a menos que você consiga ver que ela está definitivamente sendo combativa e que está completamente fechada à sua contribuição. Para discernir na verdadeira situação, você precisa ser paciente e tardio em julgar a reação dela à sua correção. Ao escrever e instruir Timóteo sobre como levar correção à vida de alguém, Paulo enfatizou a necessidade de ser paciente ao corrigir. Em 2 Timóteo 2, versículo 24, ele escreveu: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. A palavra grega que significa paciente é anekassikakos. Ela é composta pelas palavras anekomai e kakos. Anekomai significa suportar pacientemente, aguentar ou ter uma atitude tolerante para com alguém ou algo. Kakos significa mal ou algo que é ruim. Quando essas duas palavras são combinadas, a anekassikakos, como ocorre nesse versículo, a nova palavra retrata uma atitude tolerante e que suporta uma resposta ruim, desprezível ou má. Paulo estava nos dizendo que, quando tentamos levar correção à vida de uma pessoa e a reação dela é errada ou até mesmo terrível, não devemos ficar irados com isso. Ficar magoado não melhorará a situação em nada. Em vez disso, devemos agarrar o poder de Deus, olhar essa pessoa nos olhos e suportá-la até ela se acalmar e ouvir o que estamos dizendo. Em outras palavras, às vezes nós simplesmente precisamos aguentar a reação boa ou má de uma pessoa. Por causa da palavra anekassikakos ser usada nesse versículo, 2 Timóteo 2, versículo 24, poderia ser lido assim: E o servo do Senhor não deve contender, mas ser brando com todos os homens, apto a ensinar, paciente.
Isso significa que você precisa aguentar aqueles que não ficam muito entusiasmados quando você se senta para corrigi-los ou instruí-los. Você precisa ser paciente e tolerante com eles e suas reações, até que por fim ouçam o que você está tentando expressar a eles. Em Gálatas 6, versículo 1, Paulo nos advertiu: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Quando estou prestes a corrigir, sempre me foi útil lembrar quão difícil seria estar sentado do outro lado da mesa e ouvir um superior me corrigir. Por isso, antes de advertir alguém, considero primeiramente como eu gostaria de ser informado se tivesse feito algo errado, como Paulo sugeriu. Guarda-te para que não sejas também tentado. Antes de entrar em uma sala para corrigir alguém, primeiramente dedique algum tempo a orar e realmente pensar sobre a melhor, mais pacífica e mais positiva maneira de falar aquelas palavras de correção ou até mesmo de repreensão. Faça-o com um espírito correto e não se permita ficar aborrecido se vir uma reação que não é exatamente a que você havia esperado. Apenas mantenha-se firme, fique calmo e tenha paciência com seu interlocutor mais um pouco de tempo, enquanto ele se ajusta à ideia de ser corrigido. Se, em última instância, ele recusar a sua correção e permanecer irredutível, você poderá ter de seguir um caminho diferente. Porém, pelo menos no início, seja paciente com a pessoa se ela não reagir de maneira que você esperava. É exatamente disso que o apóstolo Paulo está falando quando enfatiza que precisamos ser pacientes ao levar correção à vida de alguém. Então, por que não pedir hoje ao Espírito Santo para ajudá-lo a tornar-se mais controlado quando as pessoas sob a sua autoridade não reagem exatamente como você havia desejado? Seja paciente e acredite que, por fim, elas mudarão de atitude. Ouça essa oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te peço que me ajudes a ser bondoso e paciente quando for necessário levar correção. Ajuda-me a não me ofender se a pessoa que estou tentando ajudar não reagir inicialmente como eu desejava que ela reagisse. Ajuda-me a colocar-me no lugar da pessoa e sentir-me como ela poderia se sentir. Eu te peço que me dês a sabedoria de saber o que dizer, quando dizer e como dizer. Peço também que tu dês a outra pessoa a graça de ouvir o que eu estou lhe dizendo, para que ela possa ver o que está em meu coração e para o seu benefício, e que eu estou apenas tentando ajudá-la. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, você consegue pensar em um momento de sua própria vida em que alguém precisou corrigi-lo? De que maneira você recebeu aquilo? Seu coração estava aberto ou ficou ofendido e irredutível? Ao ser corrigido, o que você fez que não gostaria que alguém lhe fizesse se fosse você a pessoa que estivesse tentando levar correção? Quando é necessário levar correção a alguém, o que você deve fazer para tornar mais fácil para essa pessoa receber a sua correção?